Eu sou autodidata em termos, não é? Eu também falo de que todas as crianças do Brasil são autodidatas. Eu cheguei aqui no Brasil em 61 e eu cheguei, curiosamente, de uns 2 ou 3 anos viajando por alguns lugares da América Latina, fazendo teatro de bonecos e também fazendo oficinas para crianças de arte e de expressão e para professores. E nessas minhas viagens fiz grande amizade com a Embaixada do Brasil na Bolívia, em La Paz, a capital. Então, um dos adidos culturais me disse: Ilo, você precisa ir ao Rio de Janeiro, porque lá tem um grupo que tem tudo a ver com você. É bonito falar disso, é bonito evocar esse grupo. Então, é de onde saíram os grandes, como dizer, o grande movimento pela arte e educação. Esse grupo no Rio de Janeiro era a Escolinha de Arte do Brasil. Então, a Escolinha de Arte do Brasil, criada em 49. E curiosamente, foi criada em 49 a partir de uma experiência do Augusto Rodrigues, que é o criador da Escolinha de Arte, de uma experiência dele com um poeta e titiritero argentino que tinha trabalhado com Lorca. O Lorca deflagrou em Buenos Aires todo um movimento de trabalho de teatro com bonecos que ele adorava fazer. E que depois dos espetáculos subiam ao palco e faziam improvisações, poetas, atores, músicos. Quando o Lorca foi embora, esse poeta chamava Javier Villafañe, começou a migrar, fazer umas migrações com seus bonecos e trabalhava com professores, fazia oficinas de bonecos. O Javier veio ao Brasil várias vezes e uma vez com o Augusto Rodrigues foram subindo até Recife, fazendo teatro de bonecos e depois do espetáculo as crianças com eles botavam papéis no chão e desenhavam. Minha viagem pela América Latina era parecida também, porque vinha da mesma vivência, a mesma experiência. Quando chegaram no Rio, no retorno, o Javier voltou para Buenos Aires e o Augusto Rodrigues, com outras pessoas, educadores, alguns artistas, criaram a Escolinha de Arte do Brasil. Isso em 49. Eu cheguei em 61. O adido cultural do Brasil que me indicou não estava totalmente equivocado e percebeu, vamos dizer, as identidades, as semelhanças. Agora, nesse grupo da Escolinha de Arte do Brasil, são pessoas que foram assim, fundamentais na minha vida e eu amo a memória delas. Lá nesse grupo, quando eu cheguei, era fácil de encontrar Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Nice da Silveira. Eu tenho que fazer gestos e não sei o quê, porque são pessoas, sobretudo a Anísio da Silveira, eu trabalhei e tive um contato e uma amizade quase filial com ela, então ela é fundamental em tudo que eu faço e tudo que eu penso sobre arte e educação, arte e o desenvolvimento do ser. O que a escolinha tinha de fundamental, que ela tentava agrupar as linguagens, não é? Porque não era, porque muitas vezes arte e educação parte muito se segurando na linguagem plástica, não é? Pareceria que ela é o centro. E um pouco a ideia era um pouco diferente. E nós, de certa forma, contribuímos muito porque o teatro reúne várias linguagens, reúne. E eu, particularmente, me interesso por dança popular, por poética populares, literatura, e não é? Tudo isso se integrava. Tinha diversidade e nem sempre tinha ainda isso que estamos propondo. Professores que podiam lidar com todas as linguagens simultaneamente.
a esse debate que eu falo de que acho que as escolas deveriam ter um grupo que trabalha com todas essas diversidades de linguagens simultâneas, porque elas são associativas, não é? Então nem sempre tinha. Então trabalhamos com uma diversidade de alunos e procurando sempre linguagens diferenciadas, mas sempre deixando um espaço muito para o desenho, para a própria imagem. Nós colocávamos o tema raramente colocado. Quando eu saí de Buenos Aires, havia já como um movimento também lá, de pessoas que se interessavam. Então eu mesmo, num poema meu, digo, saí com Herbert Reed debaixo do braço e Lorca no coração. Tudo isso, eu diria, antes de 64. Atenção que estou dizendo. E se eu voltasse do Chile e tentasse contar a história ao pé da letra, os militares não deixariam apresentar esse espetáculo em lugar nenhum. E ainda menos para crianças, que fizemos nesses dias, não é? Que é História de Lenços e Ventos. Mas a nossa arte, ou a arte muitas vezes, ela transcende espaços, não documenta de uma forma realista. Ela diz e relaciona com os tempos e com o desenvolvimento do ser. Cada vez que a gente estreava ou reestreava um espetáculo, vinham as pessoas da censura assistir. Uma das censoras, em 89, 88, ela me disse, parece mentira, esse espetáculo ainda ele diz muito e não sei o que mais. E a gente continua fazendo agora História de Lenços e Ventos e realmente a gente diz muito do que quer dizer, do que é repressão. Eu vou colecionando frases de crianças através de todos os nossos espetáculos que de adultos também, não é? Eu guardo uma imagem de uma mulher que veio com grupos de uma escola. Ela viu que o grupo estava indo para algum lugar e perguntou: o que é? Nós estamos indo num teatro. Eu vou com você. Ela estava com uma sacolinha, e ela foi fazer compras e foi, não é? Então, quando acabou o espetáculo, ela disse: parece tudo de histórias muito antigas. Eu acho que esta noite eu vou sonhar. Esse sábado, uma criança disse: parece que agora que querem que todo mundo vire metal. A criança estava assistindo, entrava de tanto, era uma criança assim que entrava. 6 anos, Manuel, 6 anos. Então, em outro espetáculo, uma criança em Mato Grosso pergunta para mim, quando eu quero sair, o ator quer sair do espetáculo porque não aguenta ficar preso dentro do espetáculo, e ela, essa história eu não quero. Então, se muda a história. A criança vai e me pergunta: pode-se mudar uma história? Eu digo: pode-se mudar. Mas como é? É de verdade? Olha, eu como autor e como artista, como ator, diretor, me colocou contra uma pergunta. Eu digo: no começo no começo não é tanto assim, depois vai se transformando em verdade. Vê o que ela me fez pensar e eu tentei repassar para ela. Você tem que ter a liberdade de expressar-se, de inventar, e depois isso vai tomar dimensões reais dentro do desenvolvimento desse ser criador, ou dele e os que estão em volta, não é? Esse é o sentido da educação através da arte.
Eu também comecei a valorizar e a pensar em uma educação, porque está se discutindo todo dia nos jornais, se fala alguma coisa sobre educação, não sei o que mais. Então, e parece que os pais estão muito preocupados inclusive de mandar nas melhores escolas, as escolas mais caras, para ter uma boa educação. E eu diria, talvez somando a minha proposta do começo, disse que todas as crianças são autodidatas, eu diria, todos nós, até os pais são autodidatas também. Então, não basta uma boa escola com aulas de arte, sobretudo aulas de arte que duram 1 hora e meia na semana, não sei o que mais. A criatividade através das linguagens tem que estar no dia a dia, em qualquer momento, no diálogo, no rabisco junto do telefone, não é? Eu sempre pergunto para a pessoa, você escreve? Ah, sim, escrevo. Não, mas não estou perguntando se você faz literatura, digita, o quê. Estou perguntando se você tem uma caneta na mão e vai rabiscando, escrevendo, retomando toda essa caminhada arcaica que vem, sei lá de onde, onde surgiram as linguagens, não é? Eu falei dos golpes militares, não é? De toda essa repressão, mas acho que a universidade também tem seu papel um pouco querendo regrar demais a educação como uma coisa, a educação através da arte, através de matérias. A gente defende a integração de linguagem. A criança, quando nasce, começa a gatinhar, me lembrei uma palavra que acho que é espanhol, balbuciar, é português também. Os sons, os movimentos, o tocar tudo, cheirar tudo, não sei o que mais. Depois começa a brincar com objetos, rasgar, não sei o que, se consegue pegar uma caneta ou começa a desenhar, rabiscar qualquer coisa, e rabiscar na parede, não sei o que. Tudo isso é linguagem. Não é que é de uma etapa da criança e da humanidade, é de uma etapa em desenvolvimento do ser humano e que, inclusive, nem deve ser esquecida, porque com essas frases domésticas diz, chega, você não é mais uma criança, não faça isso, estão matando uma energia viva dentro. Esse é criança, continua rabiscando, continua somando, desenvolvendo. Sozinho vamos procurar, sozinhos em termos, não é? Mas quero dizer, amadurecer toda essa linguagem. Ninguém quer continuar gatinhando. A arte e a educação, ela se afastou um pouco desse processo e da memória também, como dizer, dos espaços onde estamos vivendo, onde nos desenvolvimos. Então, sem dúvida que a arte do Brasil será um pouco diferente da arte. Sem dúvida que aqui no Brasil, sim, encontrei experiências de origem popular muito vivas, que em alguns lugares já não existem mais, porque ainda existe uma classe ligada à terra, não é uma coisa mais arcaica, que continua fazendo, continua modelando, continua bordando e continua assim dançando todos os folguedos, mas o mais lindo dele é que poderíamos nós, nesse século XXI, agora ter experiências coletivas de dança, não sei o quê, onde a gente morre e renasce, porque o que propõe, muito lindo, esse folguedo, é o renascimento, não é? É uma forma de passar a uma nova etapa. Alguma coisa parece que morre, mas... Então, através desses sentimentos expressos por simbologias, todas as linguagens fluem de nós mesmos. O ser humano é o criador das linguagens, não teve grandes, sei lá o que, revelações. São processos que, em continuidade. Então, a arte e a educação não é vista como um processo de desenvolvimento do ser, é mais vista como um processo de educação, de aprendizado, para se transformar em um ser
consciente, é um ser que tem habilidades, é um ser que pode ter uma profissão, não sei o que mais. Por isso nunca se falava de que quem frequenta uma escolinha de arte vai ser artista plástico. Poderá ser, vai ser tanta coisa, e não sei o que, e não é. Não é uma postura de núcleo religioso, ou moralista, ou social, não é? De boa família, de não sei o que. Eu estou me referindo, que sorte da criança que tem seres, pai, mãe, irmãos, não sei o que, na família, que se expressam, que não reprimem. Já está fazendo de novo essa bagunça, não é? Não é? Que é essa bagunça? Essa bagunça depois vai permitir que ela, atualmente, século XXI, não sei o que mais, que em algum museu, não sei o que, chamem de instalação, não é? A instalação pode, mas, aliás, fica arrumadinha demais. Prefiro o caos e a bagunça da criança ou da gente mesmo. Na escolinha de arte, a verdade, que o Augusto, quando chegamos, disse, estava esperando por vocês. Que eu estava esperando, porque ele falava de que teatro, e sobretudo teatro com bonecos, é muito importante no espaço de educação. E isso é fácil de dizer por quê, não é? Porque frente a todos os níveis que nos seguram um pouco, que não nos deixam exaltadamente ser nós, ficamos um pouco inibidos de expressar-nos na frente dos outros. Ainda escrever um diário é uma coisa, fazer um desenho e guardar e não sei o que mais, ou rasgar porque não gostou, ou sei lá o quê. Ainda, frente aos outros, manifestar-nos e expressar-nos frente aos outros, existem muitas situações repressivas que, claro que algum condicionamento fazem parte de um estilo de vida, não é? Também, por mais artista que a gente seja, não está o tempo todo, não é, fazendo um espetáculo, não é? Porque o boneco é assim. E acho que as outras artes também podem ser assim. Você tem tua mão. Você coloca o boneco aqui e não sou eu mais. É meu boneco, é a mão vestida, não sei o quê. Se transveste, não é? E isso facilita. Não sou eu que está falando, é ele que está falando aí. Não é? Isso, na criança, isso por observação, tem uma capacidade infinita. Crianças que não falam, começam a falar, não é? Criança que não fala. Porque o problema é que ela não encontrava o caminho e as repressões. Eu falo de coisa meio psicológica, mas a repressão existe por diferentes razões, não é? De comportamento. Então, isso permite. A espontaneidade tem que existir. Isso, a espontaneidade não impede a reflexão, amplia a reflexão, te traz novas reflexões. E a espontaneidade nos faz que a gente seja associativo, que nada seja assim determinado. É assim, acabou-se. Não é assim, acabou-se. Sempre. Então, isso te aproxima também das utopias. As utopias, não é? Mudam, decretam que elas já estão falidas, de que elas não sei o que mais. Mas você, se tiver a memória e também a aproximação com o casual, você vai ter a capacidade de levantar algum. É difícil viver sem utopias. Utopias são como projetos até um pouco curiosos, não é? Mas que num devaneio da gente, o devaneio também parece uma utopia, porque a gente você tem que saber o que você está querendo. Já não é mais criança, não sei o que mais.
Imagina se tem que saber o que está querendo. E o que não conhece, e o desconhecido, aonde entra a nossa vida, não é?